Brainiac. Além de ser um genocida, ele matou várias espécies e capturou planetas por sua coleção. Ele já matou o Superman alguma vez, além de, claro, ameaçar o planeta Terra, claro. Só que teve uma vez em que ele atingiu o ritmo do Superman, porque quando invadiu Krypton, ele já capturou a cidade de Kandor. Mas na série animada do Superman, ele já destruiu Krypton. Metalo. Este é um vilão que eu conheço desde sempre, porque ele tem o seu núcleo é um kryptonita, porque sempre deixa o seu kryptonita disposto para acabar com o Homem de Aço. É porque em algumas versões ele dispara rajadas de kryptonita no seu peito, mas isso deu muito trabalho para o Superman. Bom, para falar a verdade, eu não tive tanta importância com ele, mas vou falar algo cruel que ele fez com o Superman. Isso aconteceu na HQ, o Homem que Tem Tudo, quando ele colocou uma clemência negra no Superman e ele deixou imóvel, mas ele se livrou da clemência negra e teve seu pai de volta. E o Mugun foi o maior trauma do Superman. Apocalipse. Esse é o maior inimigo que o Superman já enfrentou, porque ele já ameaçou a Liga da Justiça, e não é só isso, ele já matou o Superman. Algo que aconteceu no arco, a morte do Superman. Quando o Superman retorna, o confronto foi mais difícil. Darkseid, considerado um dos maiores inimigos do Homem de Aço, ele não só traumatizou o Superman, mas todo mundo, porque já dominou o planeta Terra, foi em busca da equação de vida, devastou várias civilizações de poder, ele matou o Batman achando que era amigo, ele fez uma vagem seminal no Supergirl, fazendo uma fúria feminina, fazendo o Superman lutar com sua prima. A coisa mais cruel que ele fez foi nas animações, como por exemplo em Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Ele já matou a Liga da Justiça e obrigou a transportar o magma da Terra para Apocalipse. General Zod. Superman e Zod são kryptonianos, mas no filme Homem de Aço de 2013 ele quer terraformar a Terra para parecer mais com Krypton. Aí ele mostrou o Superman, graças a Deus, né? Lex Luthor. Esse último não pode faltar na lista, pois esse é o maior inimigo do Superman desde sempre. Ele traumatizou o Superman de algumas formas, seja pelos várias armadilhas que colocou em risco não só o Superman, mas vários familiares e a Lois Lane. Ele sujou a imagem da Liga da Justiça e do Superman, considerando um vilão da sociedade. Foi líder de vários grupos do mal, como a Legião do Mal, por exemplo. Ele criou vários vilões, em algumas seções, Apocalipse, o Metalo, o Bizarro. Menção honrosa para Coringa. Seu ato não foi na linha principal da DC, mas sim no Injustice. Ele matou o Jimmy Olsen e capturou a Lois Lane. Quando chegou no local onde o Coringa estava, ele encontrou o Apocalipse e levou o Apocalipse ao espaço. Só que no local em que a Arlequina estava, tá cheio de gás do riso e com kryptonita. Aí acabou com a Lois Lane que estava grávida. Aí vermelho. Não traumatizou muito, mas o que mais traumatizou o Hulk, escravizar o Hulk, obrigar o Hulk a matar várias pessoas e obrigou a lutar com o surfista prateado, o Bill Hybert, se você viu a animação. Isso deixou o Hulk irritado e não perdoou o rei de jeito nenhum. Pesadelo, um vilão que não está envolvido não só com o Hulk, mas o seu poder era estranho, causar pesadelos nas pessoas. Mas quando ele causou pesadelo no Hulk, ele enlouqueceu, forçou o Doutor Estranho a jogar para uma dimensão alternativa. No universo Ultimate, ele controlou o Hulk, o que fez ele esmagar seu pesadelo. Os Illuminati, um grupo que é formado pelo Homem de Ferro, Charles Xavier, Namor, Senhor Fantástico, Doutor Estranho e Raio Negro. Mas o que eles fizeram foi sacanagem com o Hulk, porque eles mandaram o Hulk para o espaço durante os eventos de guerra civil e causou os eventos de Planeta Hulk e Hulk contra o mundo. Mas o Hulk tinha um futuro distópico que sofreu muita radiação, enlouqueceu, matou vários amigos e vários super-heróis e vilões. Ele fez coisas terríveis, como quebrar o pescoço do Hulk, tentar convencer de que se torna um futuro verdadeiro, escravizar o planeta. Mas o dano mais horroroso é o fato que o Hulk pode virar um maestro em um futuro distante. Abominável. Quando se fala de vilões do Hulk, o que vem na sua cabeça é o Abominável.
Apesar de ser bem maior, resistente e mais forte que o Hulk, ele já tem feito de tudo para provar que é mais forte que o Hulk. Mas o que já fez foi envenenar Betty Ross com radiação gama, e criou uma doença que nem um câncer. Depois de vários conflitos, Betty Ross não resistiu e morreu. Isso deixou o Hulk furioso e espancou o Abominável até a morte. General Thunderbolt Ross. Já tô cansado de saber que esse é o principal inimigo do Hulk, porque já perseguiu muito um exército americano. Ele criou vários vilões pro Hulk, como o Abominável. Ele impediu que o Bruce Banner casasse com a Betty Ross, mas fica a menção que ele virou o Hulk vermelho, já que ele criou um experimento de super soldados poderosos parecido com o do Hulk. Líder, outro vilão do Hulk que eu conheço. Foi ele que ajudou a criação do Hulk vermelho, acabou transformando a Betty Ross na mulher Hulk vermelha e na Arpia, com a ajuda do MODOK, que deve lembrar, né? Vale ressaltar que ele acabou enlouquecendo o Hulk, vendo vários fantasmas. É óbvio, porque o Hulk vê fantasmas, e acabou fazendo com que o Hulk desse um ataque cardíaco. Tentou incriminar o Hulk muitos. Ele enfrentou o Gigante Esmeralda muitas vezes. Brian Banner é como todos os psicólogos falavam, a raiz de todos os maiores traumas da sua vida está na infância. E é óbvio que Brian Banner é o pai de Bruce Banner. Para ser sincero, ele não queria filhos, mas ela engravidou a Rebecca, a sua esposa. Quando Bruce nasceu, ele exigiu uma bateria de exames para ver se o menino era normal, porque Brian trabalhava numa usina nuclear. Praticamente o bebê era normal. Mas quando criança, ele pegou um brinquedo para fazer uma estrutura que precisa de anos de estudo. Só que Brian destrói. Ele é um marido muito abusivo, batia tanto no Bruce quanto na Rebecca. Contratou uma babá que maltratava muito o Bruce, que chamava de monstrinho, algo que o avô de Bruce chamava o Brian quando era criança. Ele matou a mãe do Bruce, ele ameaçou o Bruce para que ele mentisse no tribunal, removendo todas as acusações, que ele prendeu no manicômio. Enfrentou o Bruce no aniversário da morte de Rebecca, e no meio da luta, Bruce dá um chute que faz com que Brian bate na sua cabeça na lábide da Rebecca. No fundo do coração dele, do Hulk, Bruce quis matar o seu pai. O que causou na mente de Bruce foi o TDI, que foi o transtorno dissociativo de identidade, que acabou criando não só o Hulk, mas outras identidades. Ele desenvolveu uma personalidade muito fria e distante das pessoas, que impossibilita qualquer relação que ele tenha. A relação com o pai foi a principal razão porque não controla a raiva. Quando matou seu pai, além de chegar ao seu próprio fantasma, porque é muito comum ver fantasmas, né? Sempre teve medo de que o pai do Bruce voltasse a se vingar. O que fez que o Bruce se transformasse em um Hulk demoníaco, até que consumisse constantemente, mas o Bruce superou seu medo. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para receber todas as notificações e comentar outro vídeo que você quer ver no canal, ou quem sabe um vídeo dos filmes que mais traumatizaram algum herói. Eu tô ficando por aqui, um abraço, até a próxima. Will Arang, esse aqui é um equivalente do Jonathan Jameson para o Ben 10. Um repórter que quer provar ao mundo que Ben 10 é uma ameaça, com manchetes sensacionalistas que podem ferir e sujar a imagem de Ben Tennyson. Teve uma certa vez em que ele seria um cientista para poder derrotar todos os alienígenas do Ben. No episódio Ben 10 no universo, ele ficou em contato com os Cavaleiros Eternos. Kevin, eu não sei que dá para definir o Kevin muito bem como um vilão que traumatizou o Ben 10. Foi um aliado pro Ben, só que foi um dos maiores inimigos pro Ben. Ele fez pro Ben entrar no mau caminho, e quando ele absorveu o Omnitrix, ele acusou o Ben de vários crimes, além de tentar matar e selhou o Vilgax. Só que em supremacia alienígena, ele atacou os aliados do Ben, fazendo com que a Gwen brigasse com o Ben e dizendo que ela estava protegendo Kevin, que tentou assassiná-lo. Zisker, antes da sua rebelião, quando o Ben usava o fantasmático, era muito estranho, porque às vezes ele não sabe controlar o Alien. Ele fez a Terra se aprofundar numas trevas e controlou a Nutransel. Por muito tempo, Ben ficou com medo de usar o fantasmático por muito tempo, porque seria possuído pelos Zisker. Mas em Força Alienígena, ele finalmente possuiu o corpo de Ben
ao despertar força de vontade graças a Vilgax. Zomboso, o equivalente do Coringa do Ben 10. Só que na sua primeira aparição provocou muito mal no Ben. A verdade é que o Ben tem corofobia, medo de palhaço. Além disso, Ben provocou o Ben, assustando, traumatizando, fazendo caretas muito macabras. Tem uma certa cena que o Ben fica numa ilusão, com alucinações malucas, algo do tipo. Mas, por exemplo, Ben está preso numa teia enquanto o Zomboso virou uma aranha gigante. Como se não bastasse, ele fez a família de Ben sofrer muito, perdendo sua felicidade, o que deixando sua casca vazia. Em Supremacia Alienígena, acaba torturando a mãe do Ben, colocando uma corda bamba que vai despencar. Em Omniverse, ele infectou todo mundo com um vírus de palhaço que, similar a gás do riso do Coringa, fez com que o Ben recuperasse seu medo de palhaços. Malware. Esse é aquele típico vilão que tinha um visual bacana, mas não me interessa muito. Mas o que ele fez para me deixar o Ben traumatizado foi simplesmente matar o Feedback, que é o alien preferido do Ben, e fez com que o Ben passasse por uma crise existencial. E desde aquele dia, Ben teve uma certa preocupação, de medo e tristeza depois daquele ocorrido. Mas eu acho um vilão tipo o vilão da semana. Agregor. Para muitos, esse é o vilão mais temido da franquia Ben 10. Só que não tão cruel quanto o Vilgax, porque ele é um genocida que absorve os poderes de algumas criaturas alienígenas. Ele capturou vários alienígenas da galáxia de Andrômeda para absorver os seus poderes e concluir seu objetivo. E como eu disse, ele fez muito mal para a vida do Ben. Foi responsável porque ele matou quando está transformado no anfíbio. Na final, ele matou os alienígenas, fazendo também ficar assim, furioso. Quando ele achou as partes do mapa do infinito, ele quase matou o Ben. Quando ele chegou no centro da criação, além de derrotar o Ben do presente do passado com facilidade, ele forçou o Kevin a absorver os poderes e se transformar num vilão. Carl Nemesis e Abel Noff. Já que é muito parecido, né? Já que eram os heróis favoritos do Ben desde a infância, só que a decepção foi tanto que colocar por causa de vingança, botando a vida de inocentes em risco. Descobriu que eram bandidos que usavam apenas fama. Só que eu acho que o Capitão Nemesis é mais cruel, porque ele colocou uma síndrome de Estocolmo de Jennifer Noturno. Antes de ir pro último vilão, menções honrosas para Rojo, que não é uma vilã tão icônica, mas na segunda versão fez algo mais cruel ainda. Subliminal, que hipnotizou o Ben e algumas vezes transformou guardas em galinhas. O Sander, que arriscou a vida da Julie, né? Em um episódio de Supremacia Alienígena. A Encantress, que na primeira coleção deu muito trabalho pro Ben. Os Incursianos, que deram uma invasão na Terra. Algo muito cruel. Vilgax, nada mais do que o maior inimigo do Ben Tennyson. Ele foi responsável por criar os maiores vilões da primeira temporada, que é os drones. E como possível, já ajudou na criação da Rojo. Contratou caçadores de recompensas para buscar o Omnitrix. Ameaçou o planeta Terra muitas vezes. Ameaçou os amigos e os familiares de Ben muitas vezes. Matou o Cromático. Acabou com os amigos de Ben. E fez com que o Ben decidisse ou a vida de Ben ou as vidas de seus familiares. Se juntou ao Malware. Matou muitos Bens de várias linhas temporais. Ele enganou não só o Ben, como a maioria de todo mundo. Libertou Dagon. Além de ter feito muitas coisas cruéis pro Ben.